sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido amigo Rui Meirelles. Muito obrigada, Rui, por aceitar o nosso convite na noite de hoje. Os agradecimentos são meus, Renata, sempre um prazer estar participando com vocês, né? Caminheiros da Luz, né? E é um prazer muito grande. Imagina, o prazer é nosso de ouvi-lo. O Rui falará sobre Aceita a Correção, que é a lição número 6 do livro Fonte Viva. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Jesus, na noite de hoje. E que possamos apreender o conhecimento que o nosso irmão nos trará. Que possamos sintonizar as nossas energias e os nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua. Queridas irmãs, meus queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. Hoje nós estamos trazendo uma reflexão fundamentalmente importante para nós que somos espíritos em evolução. Essa mensagem, como já foi dita pela Renata, ela é do livro Fonte Viva. O espírito Emmanuel, que é o autor dessa reflexão, ele a intitulou Aceita a Correção. É um comentário que o espírito Emmanuel faz de uma fala do apóstolo Paulo, em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas é muito importante nós entendermos as palavras, o significado, o sentido que as palavras são utilizadas num determinado texto. Por exemplo, o Espírito Emmanuel falou, aceita a correção. O que é que nós entenderíamos por aceitar? Aceitar, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa estar de acordo, ter como bom, concordar. E o que vem a ser correção? Correção é o ato ou efeito de corrigir-se, endireitar, ordenar. Então, se nós utilizarmos esses sinônimos, significa nós estarmos de acordo com o nosso processo corretivo. Então, nós vamos ver que o Espírito Emmanuel quer dizer com esse aceita a correção. Então, vamos lá na fala do apóstolo Paulo, quando o Paulo diz o seguinte, no texto que nós já referimos, para os Hebreus, carta para os Hebreus 12, 11. Diz Paulo, e, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. É de uma profundidade maravilhosa esta colocação do apóstolo Paulo. Vejam bem, como nós falamos, nós somos espíritos que estamos em evolução. O que nós estamos fazendo reencarnados? Nós estamos reencarnados para o nosso melhoramento, como está posto na questão 132 do Livro dos Espíritos. A finalidade da reencarnação é o melhoramento da humanidade. Mas os espíritos complementam essa resposta a Kardec dizendo que nós só vamos chegar à felicidade, que é nesse processo evolutivo, que nós temos que passar, é a expressão deles, nós temos que passar pelas vicissitudes da vida corporal. É pelos desafios, pelos obstáculos, pelas querelas que nós criamos para nós mesmos, no nosso processo evolutivo. Então, quando Paulo diz aqui que toda correção, vejam bem que ele está falando toda correção, no presente, ele está querendo dizer que toda correção, no momento que ela ocorre, ela não parece ser de gozo.
nós não temos satisfação nesse processo. E é importante entendermos porque todas as vezes que nós vamos modificar um hábito, de um hábito ruim para um hábito bom, nós sofremos com isso. Então, naquele momento que nós estamos corrigindo, naquele momento que nós estamos procurando ser melhores, não é fácil. Nós temos que romper conosco mesmo, conosco, nós temos que vencer grandes batalhas, como o próprio apóstolo Paulo falou, que a maior batalha que ele enfrentou foi com ele mesmo, porque o processo de melhoramento promove esse, vamos assim dizer, desgaste. E no momento que nós estamos nos vencendo a nós mesmos, não dá nenhum prazer com isso. Mas aí o apóstolo Paulo fala que depois produz um fruto pacífico de justiça. Quer dizer, o resultado da nossa transformação é que um dia vai nos fazer felizes. E aí nós vamos sentir bem. No primeiro momento, repetindo, não nos traz nenhum prazer. Enquanto nós estivermos lutando para vencer a nós mesmos. Mas quando isso ocorre, por menor que seja a nossa transformação, nos vai dar um prazer muito grande. Por que vai dar um prazer? Porque nós chegamos à conclusão que nós vencemos a nós mesmos. E o Espírito Emmanuel, ele tem uma prática interessantíssima, sabe, Renan? Porque ele faz muita comparação nas suas mensagens do aspecto material para explicar o aspecto espiritual. E falando dessa correção, ele vai utilizar 3 elementos da natureza material para explicar a questão de natureza espiritual, desse processo de correção. Então, ele vai iniciar falando sobre a terra, vai falar sobre a árvore e vai falar sobre a água. Tanto a terra como a árvore como a água foram criados por Deus e têm uma finalidade, têm um objetivo. A terra, ao ser criado, ela tem uma finalidade, um objetivo a ser atingido. A árvore também tem esse objetivo. A água, da mesma forma, como nós também, criados por Deus, temos uma finalidade e um objetivo na vida. Então, quando ele fala sobre a terra, ele fala que a terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, em breve tempo, de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. Vamos entender o que o Espírito Emmanuel está querendo nos dizer. A terra, normalmente, ela é árida, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser preparada para que ela atinja a finalidade dela. Uma terra que não é preparada, ela não fertiliza e ela não permite que a semente se desenvolva. Ora, mas para preparar essa terra, para ela atingir o objetivo para o qual ela foi criada, nós temos que utilizar o arado, que é o instrumento mais antigo, e esse arado vai remover essa terra. Aqui, como ele, na expressão do Espírito Emmanuel, vai rasgar essa terra, vai dilacerar essa terra, trazendo a ela, a terra, um sofrimento, uma dor, um desconforto muito intenso. Mas se a terra entende esse processo, aceita e compreende esse processo, em breve tempo ela vai produzir frutos e flores deliciosos. Então, para que a terra atinja a sua finalidade, ela tem que passar por esse processo de ser rasgada, de ser dilacerada, de ser removida. Como dizemos também, vai tirar a terra da sua zona de conforto.
E aí ele vem a seguir falando sobre a árvore. Ora, qual o objetivo da árvore? O objetivo da árvore é habilitar-se à beleza e à fartura. Ora, mas para que essa árvore chegue a esse objetivo de ser uma árvore linda, frondosa e produzindo frutos em fartura, ela precisa passar sob o regime da poda. E nesse processo de passar pelo regime da poda, a árvore perde vastas reservas de sua seiva, melhor dizendo. E com isso ela vai se desnutrir e vai ficar feia. Então, o processo para que a árvore cumpra a sua finalidade é passar pelo processo da poda. Porque uma árvore, por mais bela que ela seja, por mais que ela produza frutos, ela precisa, em determinado momento, ser podada para ela revitalizar. Mas acontece que, quando ela é inserida nesse processo da poda, ela perde uma quantidade muito grande de seiva. Vamos dar exemplo: você vê uma roseira linda, com rosas maravilhosas, bonitas, cheirosas. Quando termina o período da produção das rosas, ela tem que passar pela poda, porque senão ela morre. E aí você olha, no primeiro momento, aquela roseira linda, e quando são colhidas as rosas, ela tem que passar pela poda, ela fica feia. Você vê aqueles gravetinhos lá, você fala, vai morrer, porque perdendo a seiva numa quantidade muito grande, ela se debilita. Mas ela precisa passar por esse processo para ela voltar a produzir flores e rosas. O Espírito Emmanuel, ele fala aqui também sobre a água. Qual é a finalidade da água? Qual é o objetivo da água? É amanhã chegar ao mar. Toda água que é produzida, ela vai se juntando às demais e o objetivo dela é atingir o mar. Ora, esta água, ela não conseguiria atingir o mar se ela se recolher no seu regaço, lá na mina, vamos dizer assim, na sua fonte. Se ela permanecer ali na sua fonte, com aquelas gotinhas, ela nunca vai chegar ao mar, que é seu objetivo final. Então, essa árvore sai do seu conforto, ela se aventura pelos movimentos impositivos da natureza, vai se juntando a outras águas, formando lagos, formando riachos, formando rios, formando mar e deságua depois no oceano. Este é o objetivo da água. Mas acontece, nada na sua trajetória é fácil. Ela encontra ali a poluição, ela encontra o represamento, ela encontra o desgaste da natureza feita pelo homem, ela encontra obstáculos de toda ordem. Mas na sua vontade, no seu ideal de chegar ao oceano, chegar ao mar, o que ela faz? Ela começa a contornar os obstáculos. Ela não os enfrenta, ela contorna os obstáculos. Ela, represada, ela fica com paciência, vai se engrandecendo até jorrar para fora daquele represamento. Então, tanto a terra, quanto a árvore e quanto a água tem todo um processo delicado, complicado e de muito sacrifício para fazer esse trajeto no seu processo de evolução. Porque, como a terra, a árvore e a água,
nós também fomos criados por Deus para chegarmos à perfeição, para atingirmos o objetivo maior, que é ser feliz. Então, o espírito, a partir do momento que ele é criado por Deus, simples e ignorante, sem nenhum conhecimento, como consta na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, a partir daí, a sua jornada, a sua caminhada, vencendo obstáculos, desafios, dores, sofrimentos, vencendo a si mesmo para chegar à felicidade. E quando Kardec pergunta nessa questão que eu citei, 115, como que os espíritos foram criados, que eles falaram que simples e ignorantes, mas lá eles respondem que Deus deu uma missão a cada um de nós. Vejam bem que nós já temos uma missão desde que nós fomos criados por Deus. E tem gente falando aí que não tem missão nenhuma na vida. Desde que nós fomos criados por Deus, Deus nos deu missão. E qual é essa missão? Sermos felizes um dia. Então, tudo que nós fizermos é para sermos felizes um dia. Tudo que a terra fizer é para ela produzir flores e frutos. Todo sacrifício que a árvore passa é para ela se embelezar e ter fartura. E da mesma forma, todo sacrifício e dificuldade que a água passa é para ela atingir o mar. Ora, como que nós queremos atingir a felicidade se nós não nos corrigirmos? Se nós não buscarmos ser melhores a cada dia, vencendo a nós mesmos, vencendo os maus hábitos, vencendo os nossos vícios, os nossos defeitos morais. Agora, tudo isso, Renata, gera um desgaste, vamos assim dizer, muito grande, que naquele momento que eu estou lutando comigo mesmo, eu não tenho prazer nenhum nisso, porque eu não compreendi ainda que isso é prazeroso, só do resultado. Mas quando o resultado chega e vai chegar, e aí sim eu vou aproveitar desse fruto da minha decisão de ser melhor. O Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição 88, ele fala o seguinte: não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Então, o processo nosso de correção é nós sermos cada dia pessoas boas, pessoas de bem, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, no capítulo 15, item 3, quando fala de homem de bem, ou no capítulo 5, aí confiram aí para mim, por favor. Então, ali é toda a proposta nossa. É fazermos todo esse trabalho, né, de sacrifício, de lutas, para sermos amanhã um homem de bem. E é interessante, Renata, que nós buscamos também no evangelista Lucas, capítulo 9, versículos 23, vejam o que Cristo diz lá. É a proposta desde Jesus para a correção. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É não aceitar mais esses defeitos, esses vícios que nós temos. Tome a sua cruz a cada dia. É vencer etapa por etapa, a cada momento. Não é como regime, não sabe nada. Você fala, não, segunda-feira eu começo o regime. Não, é de segunda a segunda esse processo nosso de assumir, tomar. Tomar é aqui no sentido de reconhecer que nós ainda somos limitados, que nós ainda temos muitos defeitos a serem corrigidos. E muitas pessoas alegam, mas eu não tenho forças, eu não dou conta, é muito difícil. Aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: se o homem por si mesmo ele tem condições de vencer os vícios, os defeitos morais, por si mesmo. E os espíritos respondem sim, mas o que falta ao homem é a vontade.
a vontade de fazer. Então, não é aquela questão de eu falar, não, mas amanhã eu vou ser uma pessoa melhor. Mas quais as ações corretivas que eu estou fazendo na minha vida para que amanhã eu seja uma pessoa melhor? Lembrando aqui do nosso querido Chico Xavier, quando ele afirma, né, se nós queremos que nos aconteçam coisas melhores, que nós façamos coisas diferentes. Porque tudo que nós fizemos até agora, Renato, foi para chegar onde nós estamos. Para chegar na condição que nós estamos. Se eu quero amanhã ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje, eu tenho que fazer algo diferente. Que é esse processo de aceitamento de que eu tenho que me melhorar. Por incrível que pareça, nós encontramos pessoas que falam, não, eu não tenho que melhorar nada. Do jeito que está bom demais. É um equívoco muito grande isso. São pessoas que ainda não compreenderam o processo de evolução, o progresso, que é uma lei divina. Parece-me, se não me engano, no último livro do Haroldo Dutra, ele coloca uma observação lá de que a criatura humana, há milênios, olha, é muito interessante isso, há milênios está cometendo os mesmos erros. Os mesmos erros há milênio. Por que isso? Porque a criatura humana ainda não aceitou a correção. E correção, Renata, não é no sentido daquela coisa de pai com criança, com filho, né? É aquela coisa corretiva, que era mais imposta por um castigo, por uma coisa. Não. Aceitar a correção é eu estar disposto a fazer coisas melhores, a ser uma pessoa melhor. E aí ele continua fazendo as suas considerações e ele fala o seguinte, o Espírito Emmanuel, como ocorre na esfera simples da natureza, que ele citou aqui, né? O solo, a terra, a água e a árvore, ele também fala que acontece no reino complexo da alma. Todo esse processo que acontece na esfera da natureza acontece no reino complexo do espírito. E ele acrescenta que toda corrigenda é rude, ela é desagradável, é amargurosa. Mas naqueles que aceitam essa luz da corrigenda, resulta sempre em situações boas, de paz, de harmonia, em frutos abençoados da experiência, do conhecimento, da compreensão e como também da justiça. Agora, interessante é que ele aborda a seguir uma questão que fica um pouco complicada para nós. A terra, a árvore, a água suportam essa correção através de constrangimento. Esses três aspectos da natureza material aceitam isso constrangidas pela situação delas. E aí ele fala, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la. É livre para receber a correção e ambientar essa correção no coração. Olha, aí começa a complicar para nós. Porque parte da vontade, aquilo que está lá no Livro dos Espíritos. O homem é capaz de fazer as correções no seu rumo, nos seus defeitos, nos seus vícios? Sim, só que falta a ele vontade. E por que falta a esse homem vontade? Porque não é agradável. Como o próprio Espírito Emmanuel falou aqui, é rude, é desagradável, é amargurosa. Mas isso, em primeiro momento, é igual, eu lembrei aqui, fazendo uma comparação muito simples, mas aquele maratonista, né, que corre 40 mil metros, quer dizer, qualquer tipo de maratona, a gente vê quando ele está naquele objetivo de conseguir o primeiro lugar, ele chega a um determinado momento que ele se extenua, ele está quase perdendo a consciência,
mas ele tira forças dali, porque ele tem um objetivo a atingir. Então, aquele momento é um momento de muito sacrifício. Quantos cruzam a linha de chegada em primeiro lugar e se jogam no chão, totalmente extenuados? Aquilo ali dá muita dor, um cansaço extremo. Eu vi numa Olimpíada, tiver que colocar oxigênio imediatamente no vencedor. Mas ó, quando passa aquele momento, aí é a glória do pódio, da medalha de ouro. E assim somos nós. Nessa grande caminhada, nessa grande jornada evolutiva, nós buscarmos essa compreensão. Não desistamos quando o obstáculo chega, não desistamos quando a dor está intensa, não desistamos quando as nossas vistas ficam embaçadas pelas dificuldades e nós enxergamos muito pouco, porque nós fomos chamados por Deus para sermos felizes. Ele fala aqui, ó, não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Ou ele está dizendo para nós não perdermos a oportunidade dessa encarnação. Eu sempre digo que nós não tivemos até hoje uma reencarnação tão propícia, tão boa para nós buscarmos esse progresso. Porque vejam bem, Deus nos mandou a primeira revelação, que foi Moisés, para nos ensinar esse amor a Deus. Aí a coisa não funcionou muito bem. Ele manda a segunda revelação através de Jesus. Jesus chega e vem ressignificar o amor e vai crucificado. Agora, na atualidade, nós temos entre nós a terceira revelação de Deus aos homens, que é a doutrina espírita. Mas interessante, por que essa reencarnação é importante? Porque nós temos, além da terceira revelação, acompanhada da segunda, coisa que não tivemos nas outras. Tivemos a primeira só com Moisés, a segunda só com Jesus. Agora não, nós temos a terceira revelação, que é a doutrina espírita, mas acompanhada pela segunda, que é o Evangelho de Jesus. Então, aproveitemos esse momento, tenhamos forças, busquemos mesmo essa correção, essa retificação, compreender essa grandeza que é a vida espiritual. E ele encerra dizendo: a dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, meus queridos, minhas queridas, no primeiro momento que eu tomo a decisão de ser uma pessoa melhor, eu tenho que começar aparando as arestas espirituais, vencendo o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência, todos esses vícios, esses defeitos morais. E, evidentemente, que aí vem o esforço, a dedicação e, mais do que isso, a compreensão desse ser espiritual que eu sou e não esse ser espiritual inserido nesse escafandro físico. Porque, senão, eu limito esse tamanho que eu tenho. Porque tanto eu como a Renata e todos aqueles que vão nos assistir são gigantes perante Deus, porque Deus não criaria uma pessoa, um espírito que não fosse dotado de todas essas possibilidades. Mas nós sabemos também que essas possibilidades, essas potencialidades, essas virtudes que estão em nós devem ser desenvolvidas por nós. Elas estão em germen, em sementes em nós. E isso é tão verdade que Jesus falou assim: brilhe a vossa luz. Ora, se ele me convida a brilhar a minha luz, é porque eu a tenho. Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo, vós podereis fazer muito mais do que eu fiz. Então, vejam bem, porque ele sabe que nós somos filhos de Deus, e Deus não cria nada que seja inútil ou perecível. Por isso, nós somos espíritos eternos. Então, que Jesus nos abençoe a todos, nos fortaleça, nos ampare. O Evangelho de Jesus é esse sustentáculo
É essa base que nós temos para fazer essa correção tão necessária para sermos pessoas melhores. Muita paz a todos e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Nós vamos, então, agora fazer a nossa prece, né, Renata? Isso. Para encerrarmos esse momento. Vamos, nesse instante, mantendo a nossa sintonia com os espíritos amigos que nos acompanharam nesse instante, elevemos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Vamos mentalizar a sua figura dócil e meiga, estendendo as mãos sobre nós para agradecer a Ele essa oportunidade da reflexão, do estudo, do aprendizado e de momentos como este, que nós somos alimentados pelo Cristo para fazermos todas as correções durante a nossa jornada de evolução. Queremos também, nesse momento, rogar ao Divino Amigo que continue a derramar as suas bênçãos sobre cada um de nós. Bênçãos de paz, de harmonia, de serenidade, equilíbrio, bênçãos de fé e esperança. Rogamos que estenda essas bênçãos aos nossos lares, à nossa comunidade, ao nosso país e à nossa casa planetária. Assim, em nome de Jesus, nós encerramos esse momento. Que assim seja. E mais uma vez, muito obrigada. Agradecemos a sua companhia e todo o conhecimento compartilhado conosco. Muito obrigado. E boa noite a todos e até o próximo.